A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aquela que não omitem os textos, nem lhes dão falsas interpretações, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos, deixe o seu like, convide seus amigos a se inscrever no canal, compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Duvido de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquisando com cérebro limpo e coração puro e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. A mensagem desse boletim versa sobre a besta apocalíptica 666, aquela que estava prevista que iria surgir na cidade dos Sete Montes, que é Roma, e de fato surgiu. Em 313, Constantino Cloro dá origem à besta apocalíptica, como está no simbolismo do Apocalipse, que o dragão daria o seu poder à besta e grande poderio. E assim aconteceu, porque o que aconteceu foi uma farsa. Constantino nunca se converteu ao catolicismo, e sim ele é o fundador do mesmo, porque foi ele quem presidiu o primeiro concílio que ele presidiu, dizendo ele para evitar brigas entre os sacerdotes. Mas até então, como Jesus deixou funcionando, ninguém queria saber de papismo, sacerdocismo, porque todos foram traidores e todos perseguiram e mataram os profetas, os portadores de dons, como a Bíblia sempre advertiu. O que Roma fez foi crucificar Jesus pela segunda vez, porque a primeira crucificaram o seu corpo físico, mas a segunda crucificou o seu exemplo, o seu batismo de dons, como está em livro dos Atos, capítulo 1, que este foi pior do que a testificação do corpo. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus, pois verdades divinas têm que ser expostas e entregues. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor sagrado princípio, abaixo do Senhor toda a corte celeste, começando por Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, entre outros. Gratidão pelo nosso atual diretor planetário, João, o Evangelista, que comanda os trabalhos de transição de uma para outra era, e aos 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou. As legiões socorristas chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes. E as legiões médicas, comandadas pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, tendo como expoentes Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, os ciganas, floristas,
as crianças, enfim, os ciganos. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos aprender com Deus. Cuidado com a besta. Mensagem aos militares e políticos do Brasil. Ao findar do segundo milênio, com todas as tragédias apocalípticas e renovadoras a terem cumprimento, importa que os mais responsáveis pelo Brasil saibam a diferença que há entre cristianismo e catolicismo romano, a fim de neutralizar os nefastos mergulhos dos lacaios da besta apocalíptica no comunismo ateu, arrastando o Brasil para abismos tenebrosos. Conheça o cristianismo, aprendendo-o através da Bíblia, para fugir do império da besta, que tudo procura arrastar para o mal, ou politiquismo violento, uma vez que sabe nada ter de cristão a dar. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história. Como devem ler no livro de Números, capítulo 11, os filhos de Deus deveriam se guiar para a lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, para os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e viveram. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômenos mediúnicos e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, o Apocalipse. E por parte dos gigantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os rabinos ou padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguisse e mataste os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. O maravilhoso intermediário.
Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem em cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo ou período, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2,28. Terceiro tempo, ou período. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivo, porque aqueles que foram dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo ou período. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Quando começaram as mistificações, cada filho de Deus deve ser informado sobre a lei moral básica, pois da responsabilidade de seus procedimentos ninguém jamais fugirá. Tudo será contado, pesado, medido perante a justiça divina.
jamais havendo pútridos artificialismos clericais ou quaisquer outros que possam tripudiar contra a justiça divina. Entretanto, homens perversos, hipócritas, sacerdotes, fariseus, escribas e outros muitos fabricantes de ismos e mais ismos procuraram e procuram modos de impor às pessoas ignorantes, criminosos sucedêneos, à lei de Deus e à justiça divina. Insistir diversos e gestos palhaços, aplicam rituais ridículos, tomam poses muito bem estudadas, tomem poses muito bem estudadas, forjam dogmas blasfemadores, tudo a bem de usurpar o nome da doutrina, que tem simplesmente de colocar a lei de Deus no topo de todo comportamento humano. Segundo fator da doutrina é o Verbo, vivido por Jesus. Jesus foi por Deus ungido ou feito delegado a representar tudo o que deriva do princípio Deus, devendo a Deus retornar como Espírito e verdade. Há no Verbo divino uma significação total. Portanto, seu título no Apocalipse é Alfa e Ômega. E como retornar a Deus fora da lei moral básica é impossível, leia bem cada um como Jesus. O Verbo modelo falou sobre a lei de Deus. Nenhum hipocritismo clerical ou qualquer outro, forjado por ismos quaisquer, tomará o lugar da lei de Deus e do Verbo modelo. Perante a justiça divina, inventar nojentas bajulações, hipócritas lambetismos, sórdidas posturas e palhaças vestiduras, irá custar sempre muito caro, porque transferir a justiça divina às podridões humanas é crime total. É na vida comum, nas práticas sociais, como bem ensina Deus, através do profeta Ezequiel, capítulo 18, que se fica bem com a justiça divina. Mas, desgraçadamente, vem de longe, de muito longe, o crime de inventar falsidades para colocar no lugar das ordenanças divinas, que são puras e simples, isto é, nunca hipócritas. Aos dons intermediários, mediunidades, na Bíblia chamados de dons do Espírito Santo, cumpre a tarefa de facilitar intercâmbios entre encarnados e desencarnados. Portanto, através de Moisés e de Jesus, Deus apresentou duas grandes eclosões mediúnicas, para bem lembrar a seus filhos que a revelação cumpre advertir, ilustrar e consolar. Mas o clero judeu e mais tarde, em 313, o Império Romano forja a besta apocalíptica que usurpa o nome de Deus, que usurpa o nome e a divina essência da doutrina de Deus para impor falsas ciências e falsas humildades aos tolos, e para o cúmulo das blasfêmias chama as graças dos dons e dos sinais e prodígios decorrentes de coisas do diabo, enviando os portadores de dons às fogueiras da Inquisição? Apocalipse capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Nenhuma podridão humana, clerical ou qualquer outra, poderá jamais tripudiar para sempre contra a justiça divina, a que zela pelo programa divino, para o espírito e a matéria, mundos e humanidades. Chegado ao findar do segundo milênio, tragédias punitivas reduzirão os viventes, reduzirão os humanos e não humanos a 1/3. Maria em Fátima disse 1/4, para depois haver a entrada no período apocalíptico, um novo céu e uma nova terra, onde o Brasil irá cumprir a tarefa de capitanear a grande renovação, a vivência da lei, do Verbo modelo e dos dons de Deus.
Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me um no total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento, derramador do Espírito de dons sinais sobre toda a carne, de ti aguardo a presença exemplificadora. Custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos, ou espíritos mensageiros, assim como estiver subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada. Agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os boletins do Pai publicados semanalmente e com os vídeos do Pai também, quando estava na carne, publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos, fiquemos todos na bênção divina. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a todos.